Paz do Senhor Jesus Cristo, é com muita alegria, com prazer que estamos mais uma vez convosco, iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, diácono irmão Luiz Bezerra, e nessa tarde está uma pessoa muito querida conosco aqui, que é nosso pastor distrital, pastor da sede aqui, pastor Gilson de Quadros. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, para que Deus venha abençoar o decorrer desta pré-aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, nessa pré-aula e nesses próximos 3 meses que vão se decorrer, Senhor, que a Tua boa mão, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar, nos ensinar e nos confortar. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos queridos, nobres amigos, alunos, professores, nossos líderes, pastores, mais um trimestre que se inicia, com a graça e com a misericórdia de Deus, estamos trabalhando, estamos labutando mais um pouquinho em prol do reino de Deus, e nesse 4º trimestre vamos trabalhar um tema importante que é a justiça divina, e vem dizer o seguinte: a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. E nesse trimestre o comentarista é o pastor Ezequias Soares, temas importantes. A lição número 1 de hoje vai falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. A outra lição, o fim vem, as abominações do templo, quando se vai a glória de Deus, contra os falsos profetas, a justiça de Deus, a responsabilidade é individual, o bom pastor e os pastores infiéis, Gog e Magog, um dia de juízo, a restauração nacional e espiritual de Israel, a visão do templo e o milênio, imersos no Espírito nos últimos dias, e a última lição, o Senhor está ali. É com uma grata satisfação, com senso de responsabilidade e temor a Deus que vamos trabalhar, pastor Gilson, mais esses 3 meses. Nós queremos louvar ao Senhor pela confiança do nosso pastor presidente, pastor Cláudio, da vossa confiança também, na vossa amizade, né, do apoio a esse trabalho que é muito importante. E nós vamos, nessa tarde, iniciar, então, os nossos trabalhos desse trimestre, com um tema que vai falar sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. A nossa lição número 1, do dia 2 de outubro de 2022, vai dizer o Ezequiel, o atalaia de Deus. E o nosso textuário, pastor Gil, o senhor quer ler para nós, nosso textuário? Amém. Paz do Senhor dos irmãos, Deus abençoe você que está ligado conosco para ouvir, assistir essa pré-aula, que eu tenho certeza que será uma grande edificação espiritual para a sua vida. Nosso texto áudio é muito lindo, né? Na verdade, não está contido no livro de Ezequiel, mas o apóstolo Paulo, né? Também um grande profeta, que ele deixou escrito algumas coisas boas para nós, ratificando, na verdade, o que Ezequiel tanto pregou. Ele diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Paulo está falando da nossa responsabilidade. Aleluia. A nossa verdade prática vem dizer: além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas de salvação. Maravilhoso. E o nosso texto, a nossa leitura bíblica em classe, também está no livro de Ezequiel, do capítulo 3, do 16 ao 21 e o 27. Pastor Gilson, quer ler para nós, pastor, a nossa leitura bíblica em classe? Logo depois eu vou entrar na introdução. Irmãos, nós estamos num tempo muito especial na nossa nação, um tempo que a nação clama por justiça, né? E essa lição vem a calhar, meus irmãos, falar sobre a justiça divina, que possamos, aqui nós vamos entender na frente que é mais sobre julgamento, mas a questão de justiça, um Deus justo, é o Deus, como nós precisamos de justiça para os nossos dias em nossa nação, né, pastor Gilson? É verdade. E o profeta Ezequiel vai falar, né, sobre isso em Ezequiel capítulo 3, versículo 16, depois 21 a 27, nós vamos passar a ler nesse momento. Primeiro versículo diz assim: E sucedeu que, ao fim de 7 dias,
veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás as palavras e as avisará da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio, certamente do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisastes tu. No seu pecado morrerá, e sua justiça que praticara não virão em memória, mas o sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado. E tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhe dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Que texto, pastor Gilson, um texto que nos traz a responsabilidade, né? Vamos mostrar que ser atalaia de Deus, para o Antigo Testamento, era um chamamento profético, um chamamento peculiar, mas hoje nós, como sacerdotes do Deus Todo-Poderoso, vivendo no tempo da graça, em que a responsabilidade de levar a palavra aos perdidos, a gente vai estar vendo que é de todos nós. Todos temos a mesma responsabilidade. Todo crente que um dia conheceu a Jesus, que foi lavado e redimido no sangue do Cordeiro, tem a obrigação, né, tem a tarefa de falar e anunciar a palavra de Deus aos corações. Né, pastor Gilson? Como é forte. É verdade. E eu me lembro, né, que a gente falava muito sobre isso. Se você não pregar, o sangue da tua mão o Senhor requererá. Hoje, pouco se ouve essa expressão, ou essas expressões, né, sobre a grande responsabilidade de nós pregar o Evangelho de Jesus Cristo, de passar ao povo a mensagem de Deus. E o profeta, né, ficou muito claro aos ouvidos dele, irmão Luiz. Deus dizendo para ele: eu estou impondo sobre você uma grande responsabilidade. Tá? E, na verdade, se não fizer, o sangue da tua mão, eu, o Senhor, né, o dono da vida, requererá. E não tem o que nós discutir sobre isso, a não ser obedecer. Por quê? Deus, como Ele é soberano, Ele sabe o coração do ímpio, ou do justo que não está fazendo justiça, e sabe o coração do profeta também, né? O quanto o profeta está sendo verdadeiro, fazendo o que Deus quer, ou está deixando de fazer. Então, nesse caso, no último dia, vai ser o grande juiz, vai ser o próprio Deus. Pastor Gilson, a introdução falou basicamente sobre algumas coisas que nós já comentamos, né? Deus é soberano, a escolha de Deus é maravilhosa, e a graça de Deus, nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Fazer parte da família da fé, parte do corpo de Cristo, isso não tem preço. Ali tem uma frase ali, na introdução, que diz: a presente lição trata da responsabilidade dos atalaias constituídos por Deus. Ontem e hoje falamos, né? O ponto 1 é falar sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica das Escrituras e pode ser dividido em três partes principais. Não vou entrar nem em detalhes nessas partes, né?
Primeira parte. As profecias foram entregues ao profeta antes da destruição de Jerusalém. A segunda parte, né? Primeira parte, antes da destruição de Jerusalém, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro, né? E na segunda parte, as profecias elas são entregues, né, às nações vizinhas, tratando Amon, Moabe, Edom, a Filístia, Tiro, Sidom, Egito. E a terceira parte começa com a notícia da queda de Jerusalém. Os oráculos do capítulo 33 a 39 falam do retorno dos judeus de todas as partes do mundo à terra de seus antepassados, incluindo a visão do Vale dos Ossos Secos, né, que é o Ezequiel 37, um texto clássico da nossa Bíblia, né, e que se cumpre em Israel na atualidade sobre a regeneração espiritual de toda a casa de Israel. O livro de Ezequiel termina com a visão do novo templo e da redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Então, meus irmãos, pastor Gilson, o comentarista subdivide em 3 partes o livro de Ezequiel. Então, Ezequiel, que irmãos entendam, ele vem de uma família sacerdotal, a gente vai estar vendo, né? Ele vem da família sacerdotal, ele tinha tudo para ser um grande sacerdote, mas Deus o chamou para ser profeta. E eu conversava com o senhor antes sobre a questão de ser um profeta nos dias do Antigo Testamento, até também nos dias atuais, implica de grande responsabilidade, né, pastor? Era abrir mão de uma vida religiosa comprometedora até, né? Até, vamos dizer assim, poderia desfrutar de todos os privilégios da sua família. Então ele abre mão do sacerdócio, pastor Gilson, para ser profeta, para entregar as mensagens de Deus. E nós vemos, e para entender, nós não podemos entrar detalhadamente no livro de Ezequiel nessa tarde, porque você teria que envolver um pouquinho do livro de Ezequiel, tu tens que entender um pouquinho do livro de Daniel, um pouquinho de Mateus 24, ali, das últimas coisas, e também entender um pouquinho do Apocalipse, porque ela trata de profecias. Ezequiel trabalha com profecias para Israel. E basicamente, né, no contexto histórico, no contexto profético, ela se dirige a Israel. No que se cumpriu, no que está se cumprindo, no que também vai se cumprir. É claro que, como liturgia, a gente pode aplicar vários textos do livro de Ezequiel para a prática cristã nos dias atuais. Mas, no cerne desse livro, é quase especificamente para a nação judaica, pastor. Sim. Na verdade, não teria sentido, né, se fosse só depois do acontecimento. Mas quando se divide em 3 partes, né, Luiz? A primeira parte falando, a profecia foi antes da destruição. Tá? Antes da destruição. A segunda parte, quando está falando sobre a segunda parte, depois dos acontecimentos e do juízo a Judá e Israel, mas também falando das nações vizinhas. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não é só o Deus de Judá e de Israel, Aleluia. Mas ele é o Deus de toda a terra, de toda a terra. Então, ele também pode ver que, por isso que o escritor até citou, para nós ficar bem cientes, mesma coisa nós. O nosso Deus não é só o Deus da igreja, mas é o Deus de todos, na segunda parte, né? Ele nos trata como igreja, como filhos, mas ele não deixa de tratar o mundo, é isso, né, pastor? Ele não deixa de tratar. O professor pode abordar em sala de aula, agora nesse domingo sabemos que temos as eleições, vamos falar sobre isso no final da aula, né? Muito cuidado. Isso aí. E a terceira parte, como o irmão Luiz falou, vai falar sobre justamente os acontecimentos quando a profecia está se cumprindo. O irmão Luiz mencionou aqui também um pouquinho, já entrando no 2, sobre o profeta Daniel, ou Ezequiel, né? Sobre o profeta. Quem era o profeta? Aqui tem o significado do nome do profeta também, deixar para o irmão Luiz falar sobre o nome e também o significado, e depois nós vamos comentar um pouquinho, irmão Luiz, sobre o profeta. Aleluia. Nós vamos corremos contra o tempo aqui, nosso tempo, sobre o profeta, identidade. Seu nome é Iesquel, né? Ou fortalecido por Deus, né? Ele não aparece nos relatos dos reis e nas crônicas, né? Falar basicamente rapidinho sobre ele. Ele tinha uma linhagem sacerdotal,
ele tinha tudo para ser um grande sacerdote, mas Deus interveio na história desse homem, porque agradou a Deus, para entregar as mensagens do coração de Deus para um povo que estava em decadência. E a mensagem não era muito agradável aos ouvidos do povo. Bom a gente profetizar bênção, profetizar todo tipo de milagre, mas também é importante que se fale na totalidade da palavra de Deus, mas sobre Deus também é justo. Deus, o comportamento que o povo vinha adotando, ele não agradou a Deus. Ezequiel, como o pastor Gis falou, ele profetizou em parte da primeira leva, né? Que a primeira leva dos transportados para a Babilônia não foi a queda de Jerusalém. Nabucodonosor transporta uma parte do povo para o cativeiro na Babilônia. Aí ele prega durante esse cativeiro, antes disso acontecer, ele profetiza durante e termina os dias profetizando durante o cativeiro. Ele viveu as 3 etapas, viveu os 3 estágios da profecia que ele profetizou, né? Aqui o ponto 2 de Ezequiel era de Jerusalém e pertencia à família sacerdotal, filho de Buzi, né? E aqui a questão histórica vai falar nos dias que ele profetizou, um tempo de muita mudança, de muita conturbação, pastor Gilson, né? Muita gente eu fico imaginando muita gente que ele gostava, que ele amava, né? Ele simplesmente foi levada para outra nação, outro país. Então foi um contexto bastante delicado para o profeta. Na verdade, o profeta Ezequiel, a história dele é uma história linda, porque pela tradição, pela família dele, era para ele ser um sacerdote, não um profeta. Até porque muda os ofícios quando se fala de sacerdote e quando se fala de profeta. Eu falava com o Luiz antes que, na verdade, ser sacerdote é mais fácil do que ser profeta, porque o sacerdote, ele pega o sacrifício do povo ou as reclamações do povo e ele leva até Deus, que é o Criador, e Deus vê, como diz aqui, vê o que vai fazer. Agora, quando fala-se de profeta, Deus disse: eu não quero você exercendo um sacerdócio, mas eu quero você sendo minha boca como profeta no meio do meu povo. Vai ser diferente. Ele vai trazer os oráculos de Deus para o meio do povo. Ouvir Deus e transmitir para o povo de uma forma clara, que o povo possa ouvir e entender a palavra. E o lindo que eu acho, porque se você for ver, existe uma grande diferença entre profetas. E o profeta Ezequiel, ele demonstra amor nas suas visões, na forma que ele reage, na forma que ele age, ele sempre demonstra amor. Se nós for ver, existe uma grande diferença entre ele e o profeta Jonas, por exemplo. O profeta Jonas foi levantado para profetizar, e o que ele queria? Ele queria que Deus cumprisse, né, o que tinha falado para ele falar, e que agisse com justiça, independente se o povo se arrependesse ou não. E o povo se arrependendo, Deus não fez a justiça que queria fazer, né? E o profeta Jonas se revoltou com Deus. E Ezequiel é diferente. Ezequiel, ele ouve, ele passa o recado para o povo, e ele queria que o povo se arrependesse para não vir o juízo que ele já tinha visto em visões. Então, ele não queria que o povo passasse por esse sofrimento, até porque ele estava inserido no contexto desse povo. Se for ver, o Jonas já era diferente. O Jonas foi pegado num lugar para profetizar em outro. Então, ele não tinha aquele amor pela nação dele, pela aquela nação de Nínive. Mas o profeta Ezequiel tinha um amor muito grande, e ele não queria que isso acontecesse. Uma coisa que é bom nós observarmos, Luiz, é que o livro de Ezequiel é um livro grande, maravilhoso, um livro muito bom, mas você não usar ele só como um livro histórico, porque eu sempre digo, nós não somos contadores de histórias, ou não acreditamos na Bíblia somente na história do livro, do personagem, do povo e de Deus, mas nós usarmos esse livro e fazer um paralelo com a nossa vida, saber que Deus continua sendo o mesmo Deus justo,
o mesmo Deus poderoso, que assim como Deus levantou profeta, atalaia, que nós vamos falar naquela época, Ele continua levantando hoje. Aleluia. E que esse livro seja uma inspiração para a tua vida, e nesse trimestre você seja renovado no Espírito para usar a palavra de Deus corretamente. Aleluia. O tempo corre muito rápido, eu vou chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta. Ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, à nossa família. Estar atento à voz do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho de Cristo. E entender as profecias bíblicas que apontam para os últimos dias. No 4º trimestre, nas lições bíblicas de adultos da CPAD, os ensinos da palavra de Deus revelarão a justiça divina. A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, comentada pelo pastor e escritor Ezequias Soares. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel alertava sobre condutas diretamente contrárias aos mandamentos de Deus, práticas que geravam consequências terríveis para o povo e sua relação com o Criador. Ao longo dos séculos, vemos ostensivamente aqueles que ensinam o engano, caminhos que levam à verdadeira destruição. Mas a palavra de Deus orienta sobre a importante responsabilidade de cada um de nós, como Igreja de Cristo, e incentiva em todo o tempo a sermos cheios do Espírito Santo, para uma vida de comunhão com Deus. E esta mensagem permanece atual, uma grande promessa para nossas vidas. Entenda mais das Sagradas Escrituras na Escola Dominical. Todos os domingos são apresentados ensinamentos de valores espirituais e morais contidos na Palavra de Deus. No segundo bloco agora, vamos falar o ponto 3 da nossa lição, fala sobre o atalaia, pastor Gilson. O atalaia. É uma palavra feminina de origem árabe, que escreve al-talat, ou lugar alto. A função do atalaia é descrita em 2 Samuel 18, 24 ao 27, e 2 Reis 9, 17 e 20. É melhor ilustrada pela parábola de um militar posto como sentinela, Ezequiel 33. Essas atividades são empregadas no Antigo Testamento aos profetas de maneira metafórica, por causa da responsabilidade da sentinela militar e do profeta, né, de avisar sobre o perigo. Aqui para você, professor, em sala de aula, você crente em Jesus Cristo, Deus te chamou, Deus te colocou em lugar alto para proclamar as verdades eternas do Evangelho aos perdidos, aos corações, pastor. Como é importante. É verdade. E um ponto fundamental para todo cristão é ele se identificar e assumir a sua posição como um atalaia. Porque o atalaia só vai subir na torre de vigia se realmente ele estiver convicto que ele é um chamado de Deus para ser o atalaia. E ele precisa ter essa convicção. Eu fui chamado para ser o atalaia. Então eu vou subir na torre de vigia e vou avisar que é o trabalho do atalaia. Então tem que ter convicção que ele é o atalaia, a primeira coisa, né? Para ele poder ouvir a voz de Deus e passar o povo. Meu Deus. Pastor, eu estava estudando essa lição, meus queridos, e eu estava lembrando da época que eu morei muito tempo na praia, né? E a gente morou numa comunidade pesqueira, né? E aí a função do atalaia é a mesma que a função do olheiro. Nós temos, né? Vamos ver né? O olheiro é a pessoa mais experiente do grupo. Geralmente ele fica, né? Principalmente vamos falar da época da tainha aqui no sul, né? Sei que parte do Brasil você nos assiste. Da pesca da tainha. Existe alguém que fica no alto de uma rocha, pastor Gilson, e ele fica olhando o cardume dos peixes. Várias famílias dependem daquela pesca artesanal daquela época. E o olheiro tem a responsabilidade de ficar para identificar os cardumes. Que na praia tem alguns barquinhos, pelo menos uma dúzia de homens em alguns casos, aguardando a ordem do olheiro para lançar a rede ao mar. Porque o olheiro enxerga o cardume. Ele não, de repente, nós temos aqui esse peixe só uma época do ano. E ele não pode deixar passar, pastor Gilson. Porque muita gente depende daquela pesca. E isso era a função do atalaia. Tamanho é a responsabilidade de quem pesca. De quem está
de vigia, de guarda. Para quem trabalha no alto mar também, para quem trabalha no alto mar, nós temos o vigia. Vigia, ele é revezado, e muitas redes de arrasto, né? Eles tocam a noite inteira, a parte da noite, e muitos desses pequenas, médias embarcações, eles podem entrar em rota de navios, perigo de pedras. E o vigia tem a obrigação de cuidar da embarcação, da vida dele e da vida das pessoas que estão dormindo. E cuidar também dos equipamentos, pastor Gilson. Fica imaginando o tamanho da responsabilidade dele. Ele carrega a responsabilidade de vidas. E aí vem a questão profética do Atalaia, pastor. É bem forte, porque no início, né, na nossa leitura bíblica em classe, já deixa muito claro a responsabilidade do Atalaia. Na verdade, se eu não fizer corretamente o meu trabalho, a responsabilidade da vida dessas pessoas também está sobre mim. O sangue da sua mão eu requererei. Por quê? Se Deus nos colocou nessa posição, é porque Ele sabe o nosso potencial. Ele sabe que nós temos condições e Ele vai nos dar a graça necessária para nós sermos uma atalaia. Então, que nesses últimos dias Deus levante atalaias para falar aquilo que Deus quer falar no ouvido do povo, possa ecoar, e que a tua voz de atalaia seja suficiente para resgatar almas, redimir almas, tirar vidas que estão indo passos largos para o inferno. Mas a tua voz tem poder, porque não é só a tua voz, mas tem um som, pode ser teu, mas tem algo que potencializa, que é a voz de Deus, o mover do Espírito no coração das pessoas. E é forte que Ezequiel, ele sentia Deus, cada mensagem, pastor, nós falávamos, cada mensagem, professor, que Ezequiel ministrava, ele tinha uma responsabilidade de sentir o peso da mesma. Deus, alguns teologicamente, ele é conhecido como profeta ator, né? O profeta que encenava as profecias que ele ia ministrar. Então, parte muito forte do arauto de Deus, você, professor, que está na frente da sua classe, seja de 2 ou 3 crentes, ou líder da congregação, se você não sentir o dor, o peso, a carga emocional da responsabilidade que Deus tem te colocado, não surtirá o mesmo efeito. Por certo, pastor Gilson, nem sempre você vai ser aplaudido, muitas vezes apedrejado, mas quando lá na frente vai estar vendo que Deus fala para ele, filho do homem, quer eles ouçam ou quer não ouçam, fale a eles, porque essa é a minha ordem. Se eles não ouvirem, eles vão arcar com as consequências. Mas se eles ouvirem e retornarem, você salvou a vida deles de qualquer forma. Então é muito forte você sentir o peso da responsabilidade, o peso do cajado, de ser um arauto, de falar a palavra de Deus. E pastor Gilson, aqui, desde que algumas décadas, 2 décadas e pouco já me converti, uma das primeiras questões que me ensinaram, você não precisa saber falar muito bem, mas diga que Jesus ama as pessoas. Porque se você disser do fundo do coração que Jesus ama, que Jesus muda, que Jesus transforma, você não tem como convencê-las, mas você tem como proferir. Convencer é um trabalho do Espírito Santo. Se eles não quiserem ouvir, não tem problema. Então é muito forte a questão da responsabilidade. E aí, no caso de Ezequiel, também me chama a atenção, é que Deus tratou Ezequiel aqui como não tratou nenhum outro profeta no Antigo Testamento, nem no Novo. Ele trata filho do homem. Esse título, somente Jesus recebe no Novo Testamento. Fora dele, então, Deus, eu entendo todo o peso de carga emocional que Ezequiel tinha, Deus tratava ele, de certa forma, com um carinho especial, como trata todos nós, de forma única. Deus não é exclusivista, nem separatista, né? Mas Deus, ao mesmo tempo que ele tinha responsabilidade, Deus estava com ele, Deus tratava ele de forma muito, muito carinhosa, pastor. É muito, muito lindo isso aqui, porque mesmo ele sendo da família real, Deus não trata ele como filho do sacerdote, ou Ezequiel, filho, porque geralmente quando fala filho, vai falar filho de quem? Lembrando de sua herança, né? Da sua criação, da sua cultura, mas trata ele como filho do homem, até para lembrar, né, a sua fragilidade, humanidade. E é muito lindo que mesmo
quando Deus fala para nós, filho do homem, né? O que vem no nosso coração? Lembramos de tanta coisa, usa muito essa expressão homem, desde lá de trás, natureza caída, mas numa versão transformada por Cristo que nós vivemos hoje, né? Somos resgatados pelo poder do sangue de Jesus. E veja, Maurício, estou lembrando agora aqui que Pedro, ele devolve algo. Ele diz para nós: vós sois a geração eleita, povo adquirido, nação santa, sacerdócio real. Veja que está sendo devolvido a nós, né? Essa herança dessa linhagem, né? Sacerdócio real, alguém que tem autoridade, glória a Deus, para ajudar as pessoas, para levar as queixas das pessoas a Deus também e ouvir a voz de Deus para poder ajudar essas pessoas. E o mais maravilhoso de tudo é que à medida, pastor, que eu tento me aproximar de Deus, que eu estou arranhando, eu sinto o peso da grandeza de Deus, muitas vezes, mas sinto também a fragilidade do ser, do vaso de barro, a fragilidade de sermos tão frágeis e ao mesmo tempo conter algo dentro, né, tão precioso, tão insondável, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus. E cada vez que você imagina que Deus confiou a homens, geração eleita, nação santa, é maravilhoso. É maravilhoso demais. É bom demais, né? Para nós encerrar esse capítulo, Luiz, o ponto 4 fala sobre o Atalaia, sobre a casa de Israel. Por isso que eu fiz questão de falar sobre a convicção do Atalaia. Porque, independente se o povo ouvisse ou deixasse de ouvir, ele tinha que continuar falando. Hoje, infelizmente, nós vivemos uma geração que nós queremos ver resultado, e resultado imediato, visto os últimos tempos, tecnologia e tantas coisas, que nós temos tudo na mão, tudo muito rápido, a gente quer que seja assim também. Mas nem sempre, como profeta, como Atalaia, você vai ver o resultado imediato. Por isso que tem que ter a convicção de ser Atalaia. A convicção que você ouve a voz de Deus e você passa o recado de Deus ao povo. Se eles ouvirem e se arrepender, beleza. Mas se ele endurecer o coração, você tem que estar em paz, dizendo: eu ouvi a voz de Deus. Eu conheço a voz de Deus. E eu fiz a minha parte, porque eu não posso me frustrar. Por isso que o Atalaia, ele tem que tomar muito cuidado. O profeta, o Atalaia, com datas, com aquilo que ele fala. Ele tem que estar muito convicto. Por isso que eu, quando profetizo, eu gosto de profetizar pela palavra. Porque a palavra tem, além de ter muito poder, ela é apta, ela é poderosa. Agora, quando eu marco uma data, quando você recebe algo de outra Atalaia, marcando data, tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre é assim. Se acontecer, amém, acredito em profecia, beleza, mas tem que ter esse cuidado, porque às vezes vai acontecer muito lá na frente, de repente você nem vai ver, né? Mas o importante é você ter a convicção de Atalaia para você falar a palavra de Deus. Aleluia. O papo está tão gostoso, mas eu preciso chamar o nosso mais um intervalo e já estamos de volta. Olá pessoal, quero fazer um convite especial a vocês. Eu sou o pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui em Jaraguá do Sul e todas as quintas-feiras nós temos aqui a Noite do Propósito, às 19h30. E você é bem-vindo para estar conosco em uma dessas reuniões. Separe um tempo de qualidade na sua vida e venha participar conosco dessa reunião abençoada. Você é bem-vindo em nome de Jesus. E já estamos de volta para o nosso terceiro bloco, né? E já finalizamos ponto 4 e nossa conclusão. Lembrando, mais uma vez, está conosco, vou fazer essa ressalva hoje. Pastor Gisson de Quadros é pastor distrital aqui na sede, nos dá a honra e o privilégio de estar conosco. Então, pastor, muito obrigado por tudo. E vamos agora para o nosso último bloco. Aleluia. Sobre a responsabilidade. Nós já iniciamos sobre esse assunto no bloco anterior e vamos finalizar agora. Aqui, diz o seguinte: a responsabilidade do profeta como Atalaia sobre Israel se assemelha à nossa como cristão, na qualidade de mensageiro de boas novas de Cristo. Seu discurso alcança justos e injustos. Na questão Atalaia eu falei aqui, ainda há pouco passou sobre algumas práticas de quem
tem a responsabilidade de vigiar o barco, vigiar os peixes. E nos tempos bíblicos e muitos tempos, e para muitas práticas nos dias de hoje, irmãos, alguns países, a vida da pessoa e a vida da família dela muitas vezes está ligada à responsabilidade que ela tem. Então não tem margem para falha, porque se ele errasse, se o Atalaya errasse, se ele estivesse na torre e ele dormisse, e viesse o inimigo sobre aquela cidade murada, e não fosse tocado o sino, a família dele, tudo que era dele, casa, pertences, animais, tudo era queimado a fogo. É muito forte. O senso de responsabilidade que ele tinha. Os reis tinham por certo, ele não poderia ter dormido ou cochilado numa missão tão importante. A responsabilidade é algo tremendo, né? E aqui traz 2 pontos, né? O primeiro ponto são 2 as responsabilidades principais do cristão. Anunciar o evangelho ao pecador é o primeiro, né? Anunciar, o nosso dever. Eu sempre digo que seres angelicais queriam esta missão, queriam a restauração do ser humano, que é só através de Jesus que é capaz. E os anjos são inteligentes. E eles viram e pediram para fazer esta missão. Mas Deus disse, não, eu tenho um povo, uma igreja na terra, que eu vou pôr sobre eles esta responsabilidade de anunciar o evangelho. Tá? Então, a primeira missão nossa é pregar. E avisar o ímpio, né? Avisar o ímpio sobre o seu mau caminho. É dever nosso de ter a verdade na nossa boca para falar. Eu me lembro de uma experiência, eu era menino e a gente foi ajudar um cidadão, né, trabalhar para ele, para fazer uma reforma numa casa. E eu tinha uns 9 anos e o meu irmão Nilson tinha uns, acho de 11 para 12 anos. E na hora do almoço a gente começou a falar e o rapaz foi falar alguma coisa, né, o dono da casa, sobre Jesus, sobre Deus, até tirando uma casquinha assim de nós crente. E eu nunca mais me apagou aquela cena da minha mente, que o meu irmão começou a falar de Jesus para ele, e ele começou a debater. Dali um pouco o Nilson, meu irmão, ele sempre foi pequenininho, né? Começou a tremer e chorar, e começou no meio das lágrimas falar. Um dia você vai ter que dar conta do que você está dizendo. E se você não se arrepender, infelizmente, o teu final é o inferno. Hoje, eu me lembro muito disso. Hoje, eu estou sendo usado por Deus para te falar. Você pode não acreditar que eu sou uma criança, ele disse. Mas Deus está me usando para te falar as verdades. Se você não... Irmão Luiz, é tão nítido na minha mente esse dia. Ele disse, se você não se arrepender, você não vai ter uma justificativa no final, dizer, eu nunca ouvi falar, porque hoje eu estou falando para você do amor de Jesus e você precisa se arrepender dos teus pecados. Foi lindo, nunca mais esqueci aquela cena, né? Então, cheio do Espírito Santo, né? Nós devemos anunciar ao ímpio, dizer, se arrependa, se arrependa. Porque tem várias formas, né? Cada pessoa recebe de uma forma. Claro que nós não precisamos, quem sabe, naquele dia, o Nilson, meu irmão, foi a forma que ele conseguiu, né, se expressar. Mas é muito lindo quando nós temos esse objetivo. Eu preciso falar do amor de Cristo para todos. Aleluia. Irmãos, e a gente, eu falei esses dias, falo que falar do amor de Cristo e falar as verdades do Evangelho, nós temos que ser de forma carinhosa, educada, sim, sincera e ser verdadeira, não ter meias palavras. Você pode juntar tudo isso, irmão, isso é muito agradável de falar. Mas tem casos, pastor, que a gente tem que ser um pouco duro. O evangelho, para algumas pessoas, tem que ser um pouco duro. Porque, às vezes, nós estamos lidando com gente que já ouviu, que já sabe. Nós precisamos ser um pouco mais incisivos. Conheci uma missionária, Lourdes, e ela comentou, no interior de São Paulo, fazendo uma campanha evangelística, ela com o esposo dela, que era pastor, né? Durante muitos dias. E ele disse que na beira da tenda
tinha um senhor muito bem vestido, uma pessoa muito bem, aparentemente muito bem culta. Ele ficava observando aquele movimento todo, e dizia que ela fumava um charuto, que a caatinga vinha lá no púlpito. E aí um dia um menino, uma criança, depois de uns 3 dias, se irritou com aquilo lá, foi lá, olha só o que Deus faz. Olha só o que Deus faz. Uma criança chegou a botar aquele homem, olha, o senhor pode apagar esse negócio aí? O senhor está fedendo mais do que porco. A forma que ele usou. Porque se o senhor pegar esse negócio e enfiar no nariz do nosso porco lá, ele não come. O senhor está pior do que o porco. Mãos, foi um tiro dado e um bugio deitado, como diz aqui no sul, né? Aquele homem se arregalou os olhos. Ele entendeu, né? Claro, foi uma forma, né? E a mensagem já vinha falando com ele não sei o que ele estava fazendo ali. Mas então aquela criança falou do amor de Deus ali, e aquele homem pôde ir para baixo da tenda, aos prantos, entregou a vida para Jesus, né? E ali ele se converteu. Então, às vezes, tem pessoas que precisam levar um choque. O evangelho tem que chocar as pessoas, a forma com que os é anunciada, né? Isso não é regra, não é regra. Falando de um caso específico. Como Deus usa as coisas que não são para confundir, né? E diz que a Manu dizia que foi uma bênção a campanha, né? Dorme no Senhor já, né? Faz uns dias. Então, pastor Gilson, nós temos que falar em tempo e fora de tempo. Na verdade, a gente fala, né? Trata o significado como boas novas de salvação. E as boas novas chegam de muitas maneiras, né? De muitas maneiras. Se nós formos ouvir testemunho hoje, nós vamos nos deparar com várias pessoas se declarando a forma que eles aceitaram Jesus. Alguns vêm de uma forma, ouvir de uma forma carinhosa, de umas expressões muito macia, mas outros, até devido à sua natureza. Se você for ver nos livros bíblicos, por exemplo, se você for ver a carta de Tiago, Tiago é bem duro nas suas expressões. E Jesus não foi diferente. Dependendo da ocasião, ele era duro. Dependendo da ocasião, ele era muito meigo para falar. Então, com a ajuda do Espírito Santo, ontem eu vi algumas expressões, e estava tomando banho de alguém que estava se expressando, e eu disse, tem coisas que não são necessárias se expressar dessa forma, né? Tem coisas que não são necessárias, porque às vezes é mais ofensiva do que benéfica. Tá? Espanta. Mas, como um bom atalaia, ele ouve o que o Espírito quer falar, da forma que ele quer falar. E é muito bom quando a gente tem esse senso. Hoje Deus quer falar desta maneira. Glória a Deus. Amanhã Deus vai me usar de outra maneira. É muito bom esse senso, porque nós somos o vaso. E quem usa é o Espírito Santo. Então, da forma que o Espírito Santo quiser nos usar, nós seremos bem-sucedidos na nossa missão como atalaia. E nós, como crentes em Cristo, antes de ser obreiro, de ser qualquer coisa, nós somos crentes, irmãos, estamos lutando pela salvação. E a salvação, a santificação, ela é progressiva. A santificação ela é progressiva. E a salvação, irmãos, muitas vezes a Bíblia diz que é por esforço. Nós temos que nos esforçar para alcançar aquele grande dia. Irmãos, então assim, nós entendemos, pastor, que tem dias que a gente está mais para cá, mais para lá, mas consciente de que o chamamento de Deus para a vida do homem, para a vida de todo cristão, ele é unilateral, ele é para todos, eu vou dizer assim, ele é multiforme para todo mundo, universal é a palavra correta. O chamamento e falar de Cristo ficou para toda a igreja, irmãos. Deus usa cada um irmão de um jeito ou de outro. O que importa é dizer para Deus que eu seja útil à tua obra. Deus, se na hora certa, Deus, eu quero ser útil. Que o Senhor dê uma palavra profética, seja para uma pessoa ou para 2 pessoas, ou no ônibus, ou no trabalho, ou na escola. Irmãos, se coloque à disposição do céu para ser uma bênção. Ser uma bênção. E um tema importante, pastor Gil, também que fala sobre calvinistas e arminianos. Fala assim que o justo pode se desviar também, irmão. E aí, para falar para o justo se voltar para o caminho, pastor, é mais difícil do que muitas vezes falar para o ímpio. Isso aí. Tem essa questão também, né? Depende
o terreno que você está semeando, né? Depende do terreno que você está semeando, é a forma que você tem que semear. O importante é que, se eu estiver direcionado pelo Espírito Santo, sempre a semente vai frutificar, e é o desejo de Deus, né? Que nós, como atalaia, nós venhamos fazer isso e ser uma bênção. Aleluia. Porque uma vez, a teologia calvinista diz, uma vez salvo, sempre salvo. Às vezes nós podemos estar aqui, irmãos, um de nós, e pode estar se perdendo, irmão. Então nós precisamos levar um chacoalhão às vezes, como Deus falou para Ezequiel, a justiça que ele praticou a vida toda, se ele se desviar no final dos dias e não voltar, e tu não avisar Ezequiel, ele vai se perder daquele jeito. Então muitas vezes eu vejo que muitas vezes é mais difícil, mais espinhoso, pastor, de repente, você tratar muitas vezes, às vezes um coração endurecido, óbvio, né? Quando o coração está duro, né? Mas às vezes nós podemos estar no nosso meio, essas pessoas, irmãos. E nós podemos também nos perder, porque ninguém está livre. Então, que sempre esteja disposto, com o ouvido bem aberto para ouvir a voz de Deus. E sempre esteja o coração aberto também para ser a voz de Deus para alguém, né? Nós estamos fechando essa primeira escola dominical esse trimestre. Professor, entre na tua classe como um arauto, como um profeta. Não esqueça, você membro, você irmão em Cristo, seja o representante de Deus onde você está. Professor, use esse momento, professor. Alimente o seu povo, traga novas do céu para o coração do seu povo. Deixe Deus te usar nesse trimestre. Seja bênção, seja um arauto. Não espere sempre aplausos, por favor, porque pedras e críticas virão. Não só pedra e crítica, vai vir também elogios, mas não se baseie neles. Se baseie, meu querido, aqui, pastor. Esteja alinhado. Se você estiver alinhado aqui, meu querido, no tempo certo, da forma certa de falar, vai dar tudo certo, pastor. Deus. Amém. Eu queria ler a conclusão, Luiz, que é linda demais, para nós memorizar bem, e você lá na tua aula, você poder falar bastante sobre isso. Diz assim a nossa conclusão: o nosso compromisso diante de Deus é pregar o Evangelho e não converter as pessoas. Olha a responsabilidade nossa, é pregar o Evangelho, né, e não converter as pessoas, pois quem as converte é o Espírito Santo. O Senhor mandou-nos pregar a palavra, como Deus falou ao profeta, porque ouça o que quer deixar de ouvir, continue anunciando a mensagem. É o que devemos fazer com oração, guiados pelo Espírito Santo. Não esqueça, você prega, quem converte é o Espírito Santo. E às vezes tem um problema, a pessoa prega e quer converter, não dá certo, muitas vezes vai se dar mal. Então pregue a palavra com graça e sabedoria, e espera, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo, diz a palavra. Deus abençoe. Amém, queridos, nós vamos encerrar essa aula, agradecido a Deus pela vida do nosso coordenador aqui da sede, o diácono Luiz Bezerra, que tem se esforçado para fazer esse trabalho. Não é tão fácil, professores, né? Há um problema numa câmera, é um problema disso. Ele deixa o seu trabalho para estar aqui gravando aula, e nós estamos com muito carinho para fazer isso. E a nossa oração, nessa última oração, é pedir que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Querido Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, e não penetra somente no coração do ímpio, mas também no nosso coração, e apta para discernir. Espírito Santo, que cada professor seja tremendamente usado por ti nesse trimestre, esse último desse ano, que seja produtiva, Senhor, o seu trabalho, as suas aulas, e os alunos sejam edificados pela palavra poderosa do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. E até a próxima EBD. Deus abençoe. Tudo de bom.